E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez tá tudo ótimo. Nesse vídeo vamos trabalhar adição, multiplicação e ordem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Adição. Então, dado o conjunto dos números naturais, a primeira coisa que precisamos saber é a ideia de sucessor. Então, se n é um número natural, o sucessor de n é obtido somando-se 1 a ele, resultando em n mais 1. Já o sucessor do sucessor é sempre somar 1, né? Então, eu tenho n mais 1, que é o sucessor, mais 1. Então, eu vou ficar com n mais 1, que dá n mais 2. Então, n mais 2 é o sucessor do sucessor. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5, porque 5 é o sucessor do sucessor de 3, né? O sucessor de 3 é 4 e o sucessor de 4 é 5. Ou seja, primeiro eu calculo o sucessor de 3, mais o sucessor dele. Por quê? O sucessor de 3 é 3 mais 1, e o sucessor do sucessor, mais 1, vai resultar em 3 mais 1, que dá 3 mais 2, que é igual a 5. Né? Note que 5 é o sucessor de 4, que por sua vez é o sucessor de 3. Outro exemplo. 6 mais 3 é igual a 9, porque 9 é o sucessor do sucessor do sucessor de 6. Então, sucessor de 6 é 6 mais 1. Aqui eu tenho sucessor do sucessor mais 1. E aqui eu tenho sucessor do sucessor do sucessor. Então, dá 6 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 6 mais 2, que é 8, mais 1, 9. Certo? Então, o sucessor de 6 é 7, o sucessor do sucessor de 6 é 8, o sucessor do sucessor do sucessor de 6 é 9. Então, generalizando, a soma n mais p é o número natural que se obtém a partir de n, multiplicando-se p vezes seguida a operação de tomar o sucessor. Então, se sabemos somar p a todos os números naturais n, sabemos também somar p mais 1, que é o seu sucessor. Assim, n mais o sucessor de p vai ser igual a n mais p mais 1, que é o sucessor de n mais p. E aí o axioma de indução vai garantir que essa soma n mais p está definida para qualquer n e p pertencente aos naturais. Vamos agora para a multiplicação. Quanto ao produto n vezes p, vai ser a soma de p parcelas iguais a n. E por definição, n vezes 1 é igual ao próprio n, n é o elemento neutro da multiplicação. Isso quando p é igual a 1. Assim, n vezes 1 é igual a n, né, por definição. N vezes 2, como 2 é o sucessor de 1, então a gente pode transformar em 1 mais 1. Então vai ficar n vezes 1 mais 1. Aplicando a distributividade, eu vou ter n mais n. De forma análoga, n vezes 3 vai ser igual a n vezes 3, né? Que é o sucessor do sucessor, e a gente pode reescrever como 1 mais 1 mais 1. Aplicando de novo a distributividade, eu tenho n mais n mais n. Ou seja, multiplicar por 3 foi o mesmo que somar 3 parcelas iguais. N vezes p é a soma de p parcelas iguais a n. Generalizando isso, temos que n vezes p vai ser igual a n mais n mais n mais n, p vezes. E se sabemos multiplicar todos os números naturais n por p, sabemos também multiplicar por p mais 1, né, que é seu sucessor. Basta tomar n vezes p mais 1, fazer a distributividade, dá np mais n. E essas operações gozam das propriedades associativa, comutativa e distributiva, como eu usei lá a distributiva. Vamos ver agora a ordem. A relação de ordem implica que uma coisa é menor que outra. Como a gente está lidando com número, né, que um número é menor que outro. Então, dado mn pertencente aos naturais, dizem-se que m é menor do que n e escreve-se m menor que n, com esse símbolozinho aqui, para significar que existe algum p pertencente aos naturais, tal que esse n é igual a m mais p. Por isso que o n é maior do que o m, né? Porque existe um natural p
que eu posso somar com esse m para que ele seja igual. Isto quer dizer que n é o sucessor do sucessor do sucessor de m. Agora vamos ver algumas propriedades bastante interessantes. Primeiro é a transitividade. Se eu tenho um número menor que outro e esse número, por sua vez, é menor que um terceiro, então o primeiro número é menor que o terceiro. A tricotomia. Dado mn pertencente aos naturais, vale uma e somente uma das alternativas. M vai ser igual a n, ou m vai ser menor que n, ou n vai ser menor que m. Temos também a monotonicidade. Eita palavrão. Ela diz assim, ó, se m é menor que n, então para qualquer p pertencente às naturais, você vai ter que m mais p é menor que m mais p. Ou seja, você pode somar p em ambos os lados que você mantém a desigualdade. E também m vezes p é menor do que n vezes p. Você pode multiplicar p em ambos os lados e manter a desigualdade, isso com, lembrando, p é um número natural, né? E por fim, temos a boa ordenação, que diz que todo subconjunto não vazio X contido dos naturais possui um menor elemento. Isso significa que existe um elemento, que eu vou chamar de M0, pertencente a esse subconjunto X, que é menor do que todos os demais elementos de X. E essa boa ordenação pode muitas vezes substituir a indução como método para provar resultado referente a números naturais. Ela é bastante útil. Vou agora fazer um exemplo com indução, porque a gente não fez no vídeo passado, e depois vou fazer um exemplo com boa ordenação para vocês poderem comparar os dois. Então, esse por indução é: prove por indução que a soma dos primeiros n números ímpares é um quadrado perfeito. Então, ele está dizendo que se eu somar os números ímpares, isso vai ser igual a um quadrado perfeito. Aqui é a representação de um número ímpar qualquer. Então, vamos lá. No vídeo anterior, que foi mencionada a demonstração por indução, a gente viu que a gente deve começar com o caso base. Então, nesse caso, o primeiro valor possível é 1. Então, para n igual a 1, temos 1 aqui, né? E se a gente troca aqui, 1 ao quadrado é 1. De fato, se eu somar só um número, n igual a 1, vou resultar em 1, que é 1 quadrado. Logo, podemos dizer que vale para n igual a 1. Então, passou no caso base, a gente vai para o passo de indução, que é supor que vale para algum n igual a k, com esse k maior ou igual a 1. Na prática, a gente só trocou o n por k. E agora, o passo de indução diz que se vale para n igual a k, então, para n igual a k mais 1, temos a mesma, né? Só que foi adicionado mais 1. Então, veja só. Como aqui foi adicionado mais 1, é a mesma coisa de trocar o k por k mais 1. Então, eu tinha 2 vezes k. Agora, imagine que é 2 vezes k mais 1. Fazendo a distributiva, vai dar 2k mais 2 e tinha o menos 1. Então, 2k mais 2 menos 1. Esse 2 com menos 1 dá 1 positivo. Por isso que ficou 2k mais 1. Como se fosse trocar o k por k mais 1, fazer a distributiva e ver o que resulta. Resulta em 2k mais 1. Isso aqui tem que ser, a gente tem que mostrar que isso aqui vai ter que ser igual ao sucessor daqui também. Como era k ao quadrado, eu gosto de anotar no cantinho aqui onde eu quero chegar. Então, eu quero chegar no k mais 1 ao quadrado. Então, esse é o passo de indução. A gente supõe que vale para algum k e mostra que vale para o seu sucessor, ou seja, que vai valer para k mais 1. Então, a gente está com ele aqui e a gente tem que chegar que isso resulta nisso aqui em cima, no k mais 1 ao quadrado, porque é o sucessor do k ao quadrado, ok? Então, temos ela aqui, né? E a gente daqui tem que resultar naquilo que a gente quer chegar, no k mais 1 ao quadrado. Só que você pode observar que 1 mais 3, mais até o 2k menos 1, era a nossa hipótese de indução. Não é isso? E a nossa hipótese de indução diz o quê? Que isso aqui é igual a k ao quadrado. E a gente supôs que isso é verdade. Então, a gente supôs que essa parte aqui é igual a k ao quadrado. Então, se a gente supôs que isso é verdade, a gente vai poder trocar essa parte aqui, né, do p de k mais 1, por k ao quadrado. Então, substituindo, vai ficar k ao quadrado mais
2k mais 1, que é o que vinha depois, né, dessa primeira parte que a gente supôs que era igual a k ao quadrado. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, a gente pode reescrever da forma k mais 1 ao quadrado. Ora, era exatamente onde a gente queria chegar. Logo, o p de k, a validade do p de k, quando a gente supôs que p de k foi válido, a gente encontrou que era válido também por p de k mais 1, ou seja, para o sucessor. Portanto, pelo princípio da indução finita, vai valer para todo n pertencente aos naturais. Agora vamos fazer outro exemplo, só que usando a boa ordenação. Então, esse aqui é o seguinte. Prove, usando a boa ordenação, que todo número natural é primo ou é um produto de fatores primos. Veja que essa daqui está lidando com números naturais, mas não daria para resolver por indução isso aqui. Então, vamos lá. Então, só para lembrar, o princípio da boa ordenação afirma que todo subconjunto não vazio dos números naturais possui um menor elemento. Só isso. Ele diz que se é um subconjunto de números naturais, ele não é vazio, então ele possui um menor elemento. E vamos relembrar o que é um número primo, né? Um número natural P chama-se primo quando não pode ser expresso como o produto de dois números naturais, a menos que um deles seja igual a 1 e o outro igual a P. Então, vamos lá. Seja x o conjunto dos números naturais, que são primos ou produto de fatores primos. Então, se m e n pertencem a x, né, que é o conjunto dos números naturais, que são primos ou fatores de primo, então o produto deles também vai pertencer a x, certo? Porque x é o conjunto formado por números primos e pelo produto de fatores primos. Então, mesmo que m e n inicialmente não fossem números primos, a gente poderia fatorar, né, em números primos e depois ia ter vários números primos multiplicando, ou seja, ele, de qualquer forma, se m e n pertence a esse conjunto, que é formado por números primos produto primo, o produto deles também vai pertencer a esse conjunto. E seja y o complementar de x, temos que y é o conjunto dos números naturais que não são primos e nem são produtos de fatores primos. Então, a gente supôs que x era um subconjunto dos naturais que são primos ou produtos de primos, né? A gente não supôs que ele era o conjunto dos naturais, que ele era um conjunto dos números naturais, então é um subconjunto. E aí a gente vai provar que ele é o próprio conjunto dos números naturais, que de fato, nos conjuntos naturais, todos os números ou são primos ou são fatores de números primos. Mas, por enquanto, a gente ainda não provou isso. Então, a gente supõe que ele é um conjunto de naturais que isso acontece. Então, complementar seria o que não acontece nisso, né? Então, a gente tem que y é o conjunto dos números naturais que não são primos e nem são produtos de fatores primos. E a gente quer provar que esse y é vazio. Porque se esse y é vazio, então, de fato, x é igual ao conjunto dos números naturais e está provado aquilo ali. Então, o nosso trabalho vai ser provar que y é vazio. E isto será feito por redução ao absurdo. A gente vai supor que ele não é vazio e vai chegar numa contradição. E sempre nas demonstrações de boa ordenação a gente usa essa estratégia de redução ao absurdo. E, se você ainda não entende como isso funciona, tem um vídeo só sobre isso, ó. Só sobre como demonstrar por absurdo. Vou deixar aqui no card superior. Mas voltando. Então, vamos supor que y não é vazio. Y é diferente do conjunto vazio. Então, existe pelo menos um número natural k, pertencente a y, que não seja primo e nem pode ser escrito como produtos de fatores primos. Né? Se y é diferente de vazio, e ele é o complementar de x, né? Que é o conjunto formado por números primos e fatores de número primo, e ele não é vazio, então tem alguém nele lá, né, que não é primo e nem pode ser escrito como fatores de números primos. E pelo princípio da boa ordenação, esse conjunto y vai possuir o menor elemento. E eu vou chamar esse menor elemento de K0. Então, ele vai ser o menor elemento de y. Como K0 não é primo, ele é composto, né? Portanto, existem números naturais A e B, tais que esse K de 0 vai ser resultado do produto desse A e B, com o K de 0 maior que A e o K de 0 maior que B.
né? Porque se o A fosse maior que o K de zero, esse produto aqui seria maior que o K de zero. E como esses dois números, A e B, são menor que K de zero, e K de zero é o menor elemento de Y, tem alguma coisa errada aqui. Porque o K de zero já é o menor. Como é que o A e B é menor que o K de zero? Tá, então se ele é menor que o K de zero, ele não está em Y. Porque o menor elemento de Y é o K de zero. Então, A e B não vai pertencer a Y. Logo, A e B ou são números primos, né? Porque os números primos não estão em Y, ou pode ser escrito como produtos de números primos, que também não está em Y. Então, esse K de zero vai ser igual, que é igual a vezes B, é o produto de números primos. Isso contradiz a suposição que K de zero pertence a Y. Porque se pertence a Y, ele não pode ser o produto de números primos. Logo, não pode ser escrito como produto de fatores primos. Portanto, esse conjunto Y não possui o menor elemento, né? Pelo princípio da coordenação, então ele é vazio. E se ele é vazio, se o complementar é vazio, então X é o próprio conjunto dos naturais e está provado aí. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, dá aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.